Irmãos, eu convido a todos a que abramos a Escritura Sagrada no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, faremos a leitura dos versos 1 a 9. Mais uma vez, nós saudamos aqueles que estão presentes, que chegaram até aqui, a Igreja Presbiteriana de Bento Gonçalves, aqueles que acompanham sempre as nossas mensagens pelo nosso canal no YouTube. O Senhor seja louvado. A nossa expectativa, mais uma manhã, é que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Particularmente hoje, meus irmãos, este que é o último culto e, portanto, o último sermão do ano de 2023. E um novo ano já está adentrando, então nós estaremos interrompendo a nossa série de mensagens no Evangelho segundo João, para trazer uma mensagem específica aqui nessa manhã, retornando com a nossa série já no ano vindouro. E eu convido então a que nós leiamos o texto sagrado com temor e tremor, Josué, capítulo 1, dos versos 1 a 9, assim diz a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Curve a sua fronte mais um instante. Senhor, nós rogamos a Ti, ó Pai, nesse momento de exposição, de explicação e de aplicação da Tua palavra, que o Senhor nos conduza nessa manhã e que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, não somente compreender, mas aplicar estas verdades aos nossos corações. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, os desafios que enfrentamos nesse mundo são muitos. Eu sei que vocês sabem disso e concordam comigo. Particularmente, nós que desejamos viver a vida cristã aqui nesse mundo. Nós temos inimigos muito bem estabelecidos pela Escritura Sagrada. A carne, a nossa natureza humana, pecaminosa, que contraria a vontade de Deus seguidamente na nossa vida, e nós sabemos muito bem disso. O mundo, quando eu digo mundo, eu me refiro ao sistema que se opõe às verdades de Deus e que nos assedia no sentido de nos inclinar a fazer a vontade do mundo e da carne e não a vontade de Deus. E, além disso, o diabo, o adversário, inimigo do povo de Deus,
para que não cumpramos a vontade de Deus aqui. E todas essas coisas, as dificuldades que enfrentamos nesse mundo, nesse ano de 2023, exatamente, vem com tanta força às vezes, para tentar nos desanimar, tentar fazer você desistir, lhe trazer tremor, temor, fraqueza, a falta de confiança em Deus. Tudo isso que nos acontece, queridos, o pecado que nos assedia, o medo, o temor, esse desânimo, fora os novos desafios que recebemos naturalmente, isso nos trazem, às vezes, uma preocupação exacerbada. O que vai ser de mim nesse novo desafio? Mas há um problema maior em tudo isso, em meio a tudo isso. E é um problema em que nós cristãos nos colocamos às vezes, particularmente nos últimos anos, nessa época da história da igreja, é não confiar em Deus, não confiar na palavra de Deus, não confiarmos nas promessas de Deus. O livro de Josué nos encoraja, em meio aos grandes desafios desse mundo, as grandes dificuldades e circunstâncias que enfrentamos e que nos parecem desfavoráveis, talvez seguidamente. O livro nos encoraja a confiar em Deus, a entregar a nossa vida ao Senhor, o nosso caminho ao Senhor, a confiar na palavra de Deus, a confiarmos nas promessas de Deus, fortalecendo assim o nosso compromisso com Deus. Eu gostaria de trazer nessa manhã uma palavra de encorajamento a você, a todos nós, da parte de Deus, nesse último dia, ou no último dia deste ano, para que adentremos este novo ano com essa palavra de Deus no nosso coração. É exatamente isso que Deus faz com Josué aqui, o seu servo, no início de uma nova jornada, de um novo desafio do povo de Deus. Você pode estar enfrentando talvez grandes dificuldades. Chegou aqui assim, encerrou o ano cansada, com grandes desafios, mas você pode confiar no Senhor. Quero chamar você nessa manhã a confiar no Senhor. Deus lhe encoraja a isso, a você avançar, mas avançar com Ele, porque o tema de Josué é esse: um Deus que cumpre fielmente as suas promessas. Eu gostaria de lhe encorajar a isso. Esse livro é o livro da vitória, é o livro da possessão da terra de Canaã. Ele descreve a conquista de Canaã, desde a invasão inicial do povo de Israel, até atravessando o rio Jordão, até a divisão final da terra entre as tribos. Leia aí comigo capítulo 21, versículo 45, por favor. Rapidamente, capítulo 21, versículo 45. Diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Deus chamou Abraão. Essa história é muito antiga. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele fez promessas, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, de que Deus abençoaria ele, engrandeceria o seu nome, e que dele faria uma grande nação, e Deus prometeu uma terra a ele e aos seus descendentes. Isaque, filho de Abraão, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, foram portadores desta promessa de posse da terra, principalmente da bênção feita a Abraão, de que através de um descendente seu, dos seus descendentes, da linhagem santa, viria um descendente por meio do qual famílias da terra seriam abençoadas. Jacó teve 12 filhos. O filho mais moço, José, é vendido pelos seus irmãos ao Egito. Cumprindo os decretos de Deus, anos depois, ele se torna governador da maior potência mundial da sua época, que é o Egito. E por providência de Deus, uma grande fome acontece em Canaã.
e Deus tira de lá, por meio de José, Jacó, o seu pai e a sua família, que descem ao Egito, aproximadamente 70 pessoas, de Canaã ao Egito, onde eles são destinados a viver em uma terra muito fértil, a terra de Gósen, no Egito, por conta de José. Vivem tranquilos. Isso até a morte de José e a ascendência de um novo faraó que não conhecia José e nem a história de José. Então os hebreus são agora um grande povo, castigados e são escravizados por mais de 400 anos, exatamente conforme Deus havia dito a Abraão em Gênesis 15. Se Gênesis é o livro dos princípios, princípio do universo, princípio da história humana, do pecado, da promessa da redenção, corrido a isso na sequência nós temos o livro da redenção, que é o livro do Êxodo. Ele registra a saída do povo de Israel do Egito, após 430 anos de escravidão, através de Moisés, que conduz o seu povo, o povo de Deus, até os pés do Monte Sinai, onde o povo se tornaria uma nação diferente das demais nações, uma nação santa, separada dos costumes, das práticas, das crenças, daqueles povos onde eles haveriam de entrar naquela terra. O povo recebe a lei, o povo recebe toda a legislação mosaica, recebe o tabernáculo, o sacerdócio e recebe o culto. E o povo então agora, no livro de Números, é numerado conforme as suas tribos, as suas famílias, cada tribo tem o seu acampamento, a marcha e o acampamento são regulados com precisão, e o povo parte em direção à terra de Canaã, conforme a promessa. E aqui nós temos o registro da história do fracasso de Israel. Após a primeira investida na terra de Canaã, Moisés envia 12 espias e o povo não crê nas promessas de Deus. O povo tem medo. O povo encontra gigantes na terra e tem medo do grande desafio que está diante deles. E consequentemente Deus faz o povo peregrinar por 40 anos no deserto, até que o último homem daquela geração fosse prostrado no deserto, morresse, até que Deus levantasse uma nova geração. Morre Arão, o sumo sacerdote, morre Miriam também, mas não os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ao final do livro, a nova geração é conduzida por Deus através de Moisés e é deixada nas fronteiras da terra da promessa, onde a nova geração espera entrar. Eu queria ler com vocês o último versículo do capítulo 36 de Números. Números capítulo 36, versículo 13, o último verso do livro de Números, onde Israel está. O livro de Deuteronômio registra os últimos 3 discursos de Moisés para essa nova geração dos filhos de Israel. Números 36, verso 13. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó. O povo de Israel está aqui. Moisés cumpre a sua missão. O tempo da sua partida chegou. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto de Midian, 40 anos de ministério, e Deus o toma para si. Os israelitas estão aqui então nas planícies de Moabe, nas campinas de Moabe, do lado de cá do rio Jordão, à altura de Jericó, prestes a passar o rio Jordão para conquistar a terra que Deus havia prometido aos pais. A primeira cidade seria Jericó. Israel está posicionado nessa região, agora sob a liderança de Josué. Ele é o novo líder, a fim de tomar posse da terra. Ele está sob a autoridade de Deus, com quem Deus irá tratar e a quem Deus irá encorajar. E aqui nós estamos no nosso texto. E esse é o tema desse sermão, queridos. Encorajados por Deus. Encorajados por Deus. Nós nos concentraremos nos versículos 5 a 9. Estes versículos registram 3 encorajamentos de Deus a Josué, o seu servo,
e, consequentemente, ao povo de Deus para essa nova fase da sua vida, nesse novo desafio. E eu gostaria de tirar algumas lições aqui dessa passagem, por meio desses 3 encorajamentos que Deus faz, na expectativa de que Deus lhe abençoe, de que Deus nos encoraje para esse novo ano. Antes, veja como Deus se dirige a Josué, dos versículos 1 a 4, antes de nós meditarmos nesses encorajamentos. Após a morte de Moisés, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Em Josué, Moisés é designado assim 15 vezes, servo do Senhor. Esse é um título que não é dado para qualquer um na Escritura. Alguns homens recebem essa designação apenas: Moisés, Josué, Davi, Abraão e o próprio Messias. Ele é servidor de Moisés, ele é auxiliar de Moisés, ele servia Moisés. Deuteronômio 34, versículo 9 diz isso. E Deus, nos versículos 2 e 3, dá uma ordem a Josué, para que ele se preparasse para passar o Jordão. Mas veja como é que Deus introduz isso: Moisés, meu servo, é morto. Josué, o meu servo Moisés é morto. Israel agora não tem mais aquele com quem Deus falava face a face. Israel não tem mais aquele através de quem Deus operava maravilhas, de quem Deus operava milagres. O que é que o povo tem? Apenas a palavra de Deus, apenas a promessa de Deus em mãos. O povo tem a sua palavra, o povo tem a promessa de Deus, que foi dada a Abraão, e a palavra que foi dada no Sinai. Então Deus ordena a Josué: se prepare, Josué, dispõe-te agora para passar esse Jordão, tu e esse povo. Prepare-se, porque essa terra eu dou aos filhos de Israel. Haviam nações na terra, 7 nações na terra de Canaã. Mas é interessante que Deus diz: eu dou a vocês, porque a terra é minha, a terra é de Deus. E Deus está entregando ao povo dele como uma dádiva, em cumprimento às promessas feitas a Abraão. Você vai ver isso 3 vezes na passagem, versículo 2, verso 3 e versículo 6. Eu darei essa terra a vocês. Mas se prepare. Fora isso, tinha o Jordão, que se você vê no capítulo 3, versículo 15, nessa época do ano, diz que ele transbordava sobre as suas ribanceiras. Era o período de mais cheia do Jordão. E Deus diz: eu dou a vocês, porque o tempo havia chegado, a medida da iniquidade dos amorreus havia chegado, Deus cumpriria a sua promessa. E aqui, irmãos, eu queria trazer algo importante a nós. Moisés morre, pessoas morrem, pessoas passam, tudo passa. Mas a palavra de Deus continua de pé. A palavra de Deus continua de pé. Líderes passam, pessoas vêm e pessoas passam, mas a palavra de Deus continua. Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus, irmãos, não depende de homens ou de circunstâncias, desculpe. A palavra de Deus não está condicionada a pessoas, porque pessoas passam. Todo lugar, versículo 3, que pisar a planta do vosso pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Eu dei essa terra a vocês, onde vocês pisarem será de vocês. Israel possuía o título de propriedade antecipadamente da terra, mesmo que não havia conquistado, tomado posse da terra. Por isso Deus diz: se preparem. E aqui você percebe um princípio que percorre a Escritura toda, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Eu dou a terra a vocês, mas se preparem para avançar. Eu abrirei o Jordão, mas você terá que botar o pé e cruzar o Jordão. Eu derrubarei a Jericó, mas você terá que marchar. Você não pode desassociar a soberania de Deus da responsabilidade humana. 2 lados de uma mesma moeda. E no versículo 4, Deus dá a extensão da terra,
aqui, que é designada por um dos seus grupos étnicos, que são os heteus. E então Josué é encorajado por Deus, que é o foco do nosso texto, 3 encorajamentos de Deus a Josué. Aqui eu queria que você percebesse algo importante. Nós temos uma estrutura dos versículos 5 a 9 aqui, bem peculiar. Essa estrutura, ela é uma construção literária, quase que em forma cruzada. É uma repetição de frases, de verdades, nós chamamos de quiasmo. O que é isso? Há uma repetição de frases, essa verdade ela é fortalecida. Então, Deus diz algo, Deus diz uma verdade, Ele repete essa verdade no final. Depois Ele diz uma outra verdade e Ele repete essa verdade novamente. E no meio dessa estrutura, você tem a verdade central dessa estrutura quiásmica. Tá? Então, são 3 encorajamentos. Deus diz no versículo 5, Ele repete no versículo 9. Ele dá outro encorajamento no versículo 6, Ele repete ele no versículo 9. E no meio você tem a mensagem central dessa estrutura, para fortalecer a ideia. Vamos então ver essa estrutura literária do texto. Primeiro encorajamento de Deus a Josué, versículo 5 e final do versículo 9. Eu serei contigo. Este é o primeiro encorajamento de Deus a Josué. Eu serei contigo. Vejam aí, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Final do versículo 9. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu serei contigo. Deus havia prometido a Moisés, agora Deus promete a Josué. E esse é o encorajamento. Josué, eu serei contigo, esteja seguro da minha presença com você, nesse novo desafio, Josué. Josué passou várias décadas com Moisés, e viu Deus fazer muita coisa em favor do seu povo por intermédio de Moisés. O poder de Deus se manifestando em milagres, coluna de nuvem no dia, coluna de fogo à noite, água saindo da rocha, codornizes, maná caindo do céu, o mar se abrindo. Muita coisa Josué viu, o poder de Deus. E como Deus era com Moisés, Deus falava com Moisés, Deus ouvia Moisés. Agora Josué ouve essa promessa encorajadora: eu serei com você, assim como eu fui com Moisés. Eu creio que isso era tudo que Josué precisava ouvir nesse momento. Talvez 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, não sabemos ao certo o número. O rio Jordão que cruzava, que transbordava suas ribanceiras, Jericó, uma cidade intransponível, as muralhas, 7 nações muito melhores preparadas belicamente, militarmente do que um povo escravo que saiu do Egito. Não tenha medo, Josué, não fique assustado, porque eu estarei com você por onde quer que você andar. Não te deixarei e nem te desampararei. Não me retirarei do meio de vocês, e ninguém te poderá resistir, porque eu estou ao seu lado. Eu estou contigo. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que Paulo diz no Novo Testamento? O que Josué e o povo têm, queridos? Não tem preparação militar, não tem mais Moisés. O texto quer deixar claro isso: meu servo Moisés é morto. Tinha o Jordão na frente deles, 7 nações na terra mais preparadas, Jericó, a primeira cidade. O povo de Deus tem só uma coisa: tem o próprio Deus, e a palavra de Deus, e a promessa de Deus: eu serei
contigo. E o livro mostra como Deus cumpriu essa promessa. Deus abre o Jordão, Israel passa. Deus derruba as muralhas de Jericó. Eles derrotam as nações da terra. Porque não tem a ver com preparação militar. Não tem a ver com poderio bélico de Josué e do povo. Tinha a ver com uma coisa: se Deus era ou não com eles. Aqui é o segredo, irmãos. Esse era o segredo. Se você ler Josué, você vai perceber uma coisa: o povo passa o Jordão, derruba Jericó, Deus derruba as muralhas de Jericó, Israel vence. Depois Israel, porque pecou, perde a batalha para uma cidadezinha de Ai, desse tamanho, porque se afastou de Deus. Quando corrige o pecado e volta para Deus, destrói Ai. Porque não tem a ver com preparação, com a minha força, tem a ver se Deus é comigo ou não, se Deus é com você ou não. Esse era o segredo. A palavra de Deus sendo trazida à mente, nos maiores desafios da sua vida, nas maiores mudanças da sua vida: eu serei contigo. Mas isso Deus disse a Josué. Você lembra que nós lemos no Novo Testamento o autor aos Hebreus repetindo isso aos cristãos? Hebreus capítulo 13, eu repito a você, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, ele vai repetir aos cristãos agora essa promessa: maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O seu contentamento precisa estar em Deus e nas coisas que Deus lhe dá. Tenha contentamento com as coisas que Deus lhe dá. E não se preocupe com o restante da vida, porque Deus disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. Afirme isso confiantemente. Que me poderá fazer o homem? E este é o ponto em questão, irmãos, para qualquer área da sua vida, qualquer projeto, ou qualquer coisa que esteja diante de você, talvez os desafios que você tem enfrentado neste ano, talvez chegou no final do ano com o coração pesado e angustiado. O que será do ano de 2024, da minha vida? A impressão que o ano de 2023 aconteceu exatamente o que eu não esperava. Se Deus está com você, você tem tudo o que precisa. Você tem tudo o que você precisa. É o que você tem nesse mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Viver pela fé é exatamente nisso. No que? Eu sou contigo. Eu sou contigo. É isso que nos conforta. É isso que nos sustenta. Quando você se encontrar diante de situações extremas, contrárias àquilo que parece maior que você, ou quando olhar para o futuro que é assustador, você tem que lembrar daquilo que é suficiente, da promessa que é suficiente, e viver confortado com isso. Eu serei contigo. Viva encorajado por isso. Eu devo lembrar a você que em Mateus 28, Jesus disse, nós lemos também na liturgia: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Toda autoridade me foi dada, Jesus disse, no céu e na terra. Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então façam discípulos de todas as nações. Ensinem tudo o que eu tenho ensinado a vocês. E lembrem que eu estou com vocês todos os dias,
até o final. Você é encorajado a confiar nisso, na presença de Deus com você, em todas as situações, no pouco e no muito, nas perdas, nas dificuldades, no desemprego, nos problemas familiares, na doença, na dor, na angústia, na aflição, nos desafios. Deus diz: Moisés morreu, mas eu estou vivo. Eu estou com você, Josué. Eu sou contigo, como eu fui com ele, por onde quer que você andar. E em virtude desse primeiro encorajamento, é o que o Senhor Deus dá um segundo encorajamento a Josué. Então, nessa estrutura que eu mostrei a vocês, que está no versículo 6 e na parte A do versículo 9. Segundo encorajamento de Deus: ser forte e corajoso. Seja forte e seja corajoso. Vejam aí, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Duas vezes para encorajar Josué, porque era dever desse homem fazer o povo herdar a terra que Deus havia prometido. Josué olha para aquela nação, aquele povo. Josué olha para o Jordão, nas planícies de Moabe, à altura de Jericó, a fama de Israel percorrendo Canaã. Ele precisava ouvir isso. A confiança do povo, a vitória do povo, irmãos, estava ligado a Deus e a sua promessa, porque eles não tinham preparação alguma de estarem ali. Imagine você no lugar de Josué. Havia diversas razões para temer. Diversas razões para temer. Por isso que o encorajamento de Deus é este: seja forte e corajoso. Só que o encorajamento de Deus, ele tem base. Não é somente como se eu estivesse encorajando vocês. Eu posso tentar encorajar alguém de vocês. Vocês podem tentar encorajar uns aos outros, mas será apenas a minha palavra. Eu não terei condições, talvez, de cumprir alguma coisa, ou de mudar uma realidade na vida de quem quer que seja. Mas esse encorajamento de Deus, seja forte e seja corajoso, ele tem alicerce, ele tem base. Qual era a razão da força e da coragem de Josué? Primeiro, porque Deus prometeu, e Deus nunca falha. A sua promessa não falha. E o livro aponta isso. A vinda de Cristo aponta isso. As profecias do Antigo Testamento apontam isso, essa realidade. E segundo, é por conta do primeiro encorajamento: eu serei contigo. Então, seja forte, Josué, seja corajoso, não em virtude da própria força de Josué, mas porque a palavra de Deus estava de pé, e o Deus que prometeu na sua palavra estaria no meio deles. E isso, irmãos, não tem nada que nos encoraje mais. O próprio Deus no meio do seu povo. E é exatamente isso que o livro irá nos mostrar. Pela fé e com coragem, tão somente em Deus, o povo cruza o Jordão e toma posse da terra. E a terra depois é dividida entre as tribos. A partir do capítulo 12, 13. Josué creu no que Deus disse.
Não tenha medo, Josué, seja forte e corajoso. Não é assim, irmãos, que nos sentimos em algumas vezes, talvez neste ano, ou em algumas vezes na sua vida, quando grandes desafios acontecem ou aparecem diante de nós, seja na nossa família, trabalho, tantas coisas, grandes dificuldades que aparecem diante de nós. Não é assim que nos sentimos fracos, impotentes? Porque isso é o ser humano, com temores, temendo, medo, fraqueza. O que será de mim? O que será do meu casamento? O que será da minha família? O que será dos meus filhos? O que será da minha vida? Tememos o que não podemos controlar. Não é isso? Isso, de certa forma, irmãos, beira o pecado. E você sabe que a ansiedade, ela traz esta verdade por detrás. A ansiedade geralmente é com as coisas que não aconteceram, que estão por acontecer. Eu fico ansioso porque eu não posso controlar. É a minha frustração em não ser Deus. Quem é que conhece, controla, que decreta toda a história, os acontecimentos? Quem é que conhece o futuro? Porque eu não sou assim, então eu me frustro. É a minha frustração em não ser Deus. E revela uma falta de confiança naquele que controla o mundo e a minha vida e os acontecimentos. Eu serei contigo, seja forte e corajoso. Tememos o que não podemos controlar, mas que a compreensão das tuas fraquezas não te desanime, porque você e eu somos fracos. Esta é a realidade. Se você começar a dar ouvidos à mensagem de autoajuda, de que tudo o que você precisa está dentro de você, de que você pode, de que você depende de você, a fé que está dentro de você, você vai chegar porque você pode. Não acredite nisso ou você irá se frustrar. Tudo o que você precisa não vem de dentro, vem de fora. É externo. Você precisa daquele que lhe fez, daquele que lhe criou. E é por isso que talvez muitos não conseguem se realizar, porque a criatura só se realiza no Criador. É por isso que há esse vazio. Você corre, corre, corre e nunca alcança, porque você está dando ouvidos à mensagem de autoajuda, a coaching, que não traz a verdade de quem você é. Você é fraco e teme muitas vezes, mas você não precisa confiar nas suas forças. Você precisa lembrar que Deus é suficiente, que Ele é quem te fortalece, que Ele é a tua força, que Ele é a tua coragem. Eu estou contigo, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Não tenha medo, não se espante então. Lembre que desafios é para o povo de Deus mesmo, para que o Deus desse povo seja glorificado em meio aos desafios da sua vida, e não para que você seja glorificado por meio das tuas forças. O Senhor disse que nunca te abandonaria, que se você cresce, Ele estaria com você todos os dias. Então tenha coragem, confie no Senhor, não tenha medo, avance nesse ano, não te espantes, não esmoreça,
Isaías diz que Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, e Cristo é esse, o príncipe da paz, e que Ele é aquele que faz forte ao cansado, e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam, os moços se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, que é símbolo de força em Isaías, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, mas é o Senhor. Deus diz: não te mandei eu, Josué? Não te ordenei eu? Mas você tem o terceiro encorajamento nesse texto. Primeiro, eu sou contigo. Segundo, seja forte e corajoso. O terceiro encorajamento, que é a mensagem central dessa estrutura, onde a palavra de Deus é central. Versículos 7 e 8. Ser forte e muito corajoso, mas é diferente do segundo. Ser forte e muito corajoso para obedecer a mim e a minha palavra. Essa é a mensagem central desta passagem. Central dessa estrutura literária. Deus definitivamente agia conforme as promessas que havia feito a Abraão. Ele estava entregando a terra de Canaã ao seu povo e dando descanso ao seu povo. O povo teria descanso. Deus foi fiel. O que Deus espera do seu povo, começando pela liderança, é que o povo fosse fiel à aliança que tinha com Ele, que foi dada no Sinai. A palavra revelada, a palavra de Deus escrita. Deus está aqui agora incutindo neles a responsabilidade de seguir apenas a Ele e a obedecer às suas leis. Vejam o texto. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este seria o caminho da vida do povo. Este seria o caminho de bênção do povo. Compromisso com Deus e com a sua palavra. Josué, assuma um compromisso comigo e com a minha lei. Obedeça a minha lei. Obedeça a minha palavra escrita. Há uma urgência aqui, irmãos, na obediência a Deus e às suas leis. É necessário. Seja forte e muito corajoso para obedecer a minha lei, para obedecer a minha palavra, para me obedecer, Josué. Veja algo interessante. Neste momento, Deus não irá dar nenhuma nova revelação a ele. Não tem nenhuma nova revelação aqui. O que Deus diz é o seguinte: medita na minha lei e pratica a minha lei escrita. Medita e pratica na palavra de Deus, na palavra que eu já entreguei a vocês. Nenhuma nova revelação. Tão somente ser forte e muito corajoso. São 5 instruções aqui com respeito à sua palavra, a palavra de Deus, e ele traz o resultado da obediência a essas instruções, a palavra de Deus. Vejam aí, versículo 7. Seja muito forte e muito corajoso para
teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Minha palavra foi dada a você, Josué. Agora tenha o cuidado de obedecer, de agir, de acordo com aquilo que eu revelei a vocês. Obedeça, se disponha a obedecer. Seja corajoso para isso, Josué. Porque a vida cristã traz desafios. Você, como eu, sabe como é um desafio ser fiel a Deus nesse mundo. Tenha coragem para obedecer a palavra que Deus deu de uma vez por todas aos santos. E eu queria dizer algo para vocês nessa manhã, irmãos, muito importante. A comunhão com o Senhor, a comunhão com Deus é muito mais poderosa do que qualquer arte de guerra ou poderio militar. Eles precisavam entender isso. A comunhão com Deus, a fidelidade a Deus é muito mais poderoso do que qualquer estratégia que você tenha na sua vida. Qualquer estratégia. A palavra, uma segunda coisa que eu queria mencionar a vocês aqui importante. A palavra é a palavra de Deus. Martinho Lutero disse o seguinte: a palavra bem pode existir sem a igreja, porque ela é de Deus. Mas a igreja não existe sem a palavra. É isso que o católico não entendeu. A palavra, ela é de Deus. A palavra de Deus bem pode existir sem a igreja, porque ela é de Deus, ela não depende de nada, ela é de Deus. Mas a igreja não existe sem a palavra. Você não pode viver sem a palavra de Deus, sobre a autoridade de outra coisa, absolutamente, senão da palavra. Você sabe que no próximo domingo nós teremos aqui o aniversário da congregação, 3 anos da congregação, teremos a recepção de novos membros por pública profissão de fé e batismo. Uma das coisas que eles vão professar é isso. Você promete obedecer os líderes, a liderança da igreja, enquanto que eles forem fiéis à palavra de Deus? Enquanto a palavra está sendo exposta, então você obedece, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus. A autoridade eclesiástica que o próprio Deus me confiou, por exemplo, ela é derivada da sua palavra. Por isso que preciso ser fiel à palavra, para que você obedeça. A palavra que é pregada, que é ensinada, que é aconselhada. Porque nós estamos debaixo da palavra de Deus, que é a autoridade máxima, absoluta do povo de Deus. E é ela que deve constranger a nossa mente. Josué, tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito nela, conforme Moisés te ordenou. Segundo, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja fiel. Seja fiel. Terceiro, não cesses de falar desse livro da lei. Fale de acordo com essa lei que você recebeu. Leve essa lei que você recebeu adiante. Preserve essa lei entre o povo. Assuma esse compromisso. Mas para que você faça isso, você precisa, versículo 8, meditar nela, ou medita nesse livro, dia e noite. O verbo aqui meditar, o termo medita, o verbo hebraico aqui, ele corresponde ele possui uma variedade de significados no Antigo Testamento, mas ele é muito mais profundo do que apenas uma contemplação.
ele está relacionado com um termo que significa pensar profundamente. Pensar profundamente. O verbo ragar, profundamente. É mais do que simplesmente contemplar algo. A ideia aqui é a seguinte, é que ele deveria refletir profundamente sobre a palavra de Deus, considerando as suas verdades e aplicando diariamente a sua vida pessoal. Reflita profundamente, considere isso na sua mente e aplique a sua vida. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E então, versículo 8, tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não basta você admirar esse livro, não basta você elogiar esse livro. Meditamos para praticar. Não basta apenas ler, mas medita, Josué, dia e noite. Fale dele. Aplica ao seu coração e faz o que eu te ordeno. Tenha coragem para obedecer a mim e a minha palavra. O que a palavra diz sobre o trabalho? O que a Escritura diz sobre vida, sobre a igreja, sobre família, sobre a criação de filhos? O que a Escritura diz? Faça, cumpra, obedeça. 5 instruções concernentes à palavra de Deus, à lei, central nessa estrutura, todas dizendo isso: seja forte e muito corajoso para obedecer a mim e a minha palavra. Assuma esse compromisso, Josué, e você vai ver aqui, queridos, como resultado dessa obediência, 2 vezes no texto. O texto diz, versículos 7 e 8, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Matthew Henry, que é um presbiteriano, ele disse o seguinte: aqueles que fazem da palavra de Deus a sua regra de conduta e conscientemente andam de acordo com essa regra, tanto farão bem quanto prosperarão. Tanto farão bem quanto prosperarão. Eu gostaria de concluir aqui esta última mensagem e também com 3 breves aplicações finais. O que nós vimos aqui dos versículos 1 a 9 é Deus se dirigindo a Josué após a morte de Moisés, ordenando que ele se preparasse para passar o Jordão. Deus dá os limites da terra e Deus faz 3 encorajamentos a Josué e por conseguinte ao povo. Primeiro encorajamento: eu serei contigo, garantindo a sua presença e o seu cuidado com o povo. Segundo encorajamento: ser forte e corajoso. E terceiro, ser forte e muito corajoso para obedecer a mim e a minha palavra, para a obediência a Deus e a sua palavra. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que você andar. Essas palavras, irmãos, servem de encorajamento e mostravam a graça de Deus para com ele e para com o seu povo até os dias de hoje. Os desafios são muitos, de fato, e poderão ser para este próximo ano. Todavia, eles não devem nos desanimar, não devem desanimar você, lhe trazer temor, vontade de desistir, não deve fazer com que você olhe para o lado. Pessoas vêm e vão, passam. Você deve centrar o seu foco na pessoa daquele que lhe faz a promessa, nele. Lembre de que há um Deus que governa esse mundo e de que Ele controla esse mundo poderosamente, soberanamente, e tem a vida, a sua igreja está nas suas mãos. O livro de Josué te encoraja a isso, a enfrentar os desafios de frente, as circunstâncias, as dificuldades que parecem desfavoráveis a você.
Ele lhe encoraja nessa manhã a confiar em Deus, a confiar na palavra de Deus, a confiar nas promessas de Deus. Você pode estar enfrentando, seja o que for, mas confie. Confie. Entre 2024 confiando naquele que diz: eu estou contigo. Seja forte, seja corajosa, seja corajoso, mas obedeça a minha palavra. Obedeça a mim. E você será bem-sucedida. Você será bem-sucedido. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. A certa altura do seu ministério, Jesus começa a falar aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém. Eles ficam angustiadíssimos, angustiados. E aí, em João, ele diz: eu vou para o Pai. Eles ficam aflitos com aquilo. Aí em João 14:1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Eu vou preparar lugar para vocês, mas logo eu retorno para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Em Mateus 28, eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Não precisamos temer, queridos. Mesmo diante dos inimigos, carne, mundo, diabo, desafios, circunstâncias, não temas. Temos um mediador que intercede por nós, que nos compreende, que sofreu nesse mundo, foi fiel até a morte, obedeceu à vontade do Pai, mesmo diante dos sofrimentos. Josué e o Novo Testamento nos lembram que nunca estaremos só, de que Ele está conosco. Você pode estar se sentindo só, você pode estar se sentindo só, mas se você creu, você nunca está só. Não confie no seu sentimento. Esse é um problema do cristão. Eu estou sentindo de fazer isso. Quem disse que sentir é a vontade de Deus? Eu sinto muitas coisas, irmãos. Esse é um problema generalizado entre os cristãos, quase que generalizado. Eu sinto de fazer isso, eu sinto de ir para cá, eu sinto de ir para lá, e Deus está mostrando que não. É a palavra de Deus que diz. Você pode estar se sentindo: eu estou com você. Acabou. Acabou. Agora, segundo lugar, o nosso caminho é o caminho da obediência, é o caminho do compromisso com Deus, é o caminho do compromisso com a sua palavra. Deus foi fiel e esperava que o povo fosse fiel à sua aliança, e Deus espera que você seja fiel à aliança com Ele. Significa que eu e você temos um propósito nesse mundo, e que o nosso caminho nesse mundo é o caminho da fidelidade, do compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Entre o ano de 2024 e assuma nessa manhã o compromisso: Senhor, eu quero entrar esse ano e eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero assumir um compromisso com o Senhor, com a igreja do Senhor, com a Tua palavra. Eu assumo esse compromisso diante do Senhor. É isso que Deus espera de você. Ele não espera que você seja um super crente, uma super crente, mas que você assuma um compromisso com Ele. Medite, reflita profundamente, estude, tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Como diz Salmo 119:97, como eu amo a Tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 174, a Tua lei é todo o meu prazer. Medite nela para conhecer melhor o seu Redentor, para conhecer melhor o seu Deus e para tomar decisões mais acertadas no ano de 2024. Você só tomará decisões boas meditando nessa palavra. Não te mandei eu? Diz o Senhor. E eu queria encerrar, queridos, dizendo que tudo isso não será em vão. Eu não sei, pode ser o nosso último ano aqui nesse mundo. Nós não sabemos, mas nada é em vão. As promessas que Deus fez a Josué são citadas no Novo Testamento para a igreja, Hebreus 13.
O livro de Hebreus fala de Josué como um tipo de Cristo. Ele que nos conduz ao descanso, Cristo. Deus havia prometido dar descanso ao seu povo ao entrar na terra. O autor aos Hebreus fala desse conceito de descanso do Antigo Testamento que Israel teve ao entrar na terra, como um tipo, uma figura da vida eterna, do descanso que nós temos em Cristo e do descanso eterno que Deus haveria de dar ao seu povo. É assim que o Novo Testamento interpreta esse descanso de Josué. Haverá um descanso para o povo de Deus. Se você está em Cristo, você já tem descanso. Mas resta ainda um descanso eterno. Mas você precisa confiar, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Confie no Senhor, porque Ele lhe encoraja nessa manhã. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé.